Você gostando ou não, a Marvel fez um grande sucesso nos cinemas. Certo que pode estar em queda agora, mas ela tem Vingadores Ultimato, que é simplesmente a maior bilheteria dos cinemas. Mas o que ela faz é apenas adaptações das HQs. E hoje vamos ver as principais diferenças entre o UCM e as HQs. Nada mais justo do que começarmos falando sobre a formação inicial. A formação original dos Vingadores no UCM tem algumas diferenças em relação aos quadrinhos. Você mesmo deve se lembrar de como foi empolgante ver os primeiros Vingadores. Era a primeira vez que tínhamos diversos filmes conectados dessa forma, com vários heróis se reunindo para formar uma super equipe. Era o encontro de Homem de Ferro com o Hulk, com o Capitão América, com o Thor, o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra, para salvar o mundo da invasão dos Chitauris, comandada pelo Loki. Era o início da iniciativa que Nick Fury prometeu lá em 2008. Contudo, porém, entretanto, nos quadrinhos, a origem dos heróis mais poderosos da Terra foi bem diferente, a começar pela sua formação. Embora todos os personagens do cinema sejam membros bastante icônicos do grupo, a equipe foi formada de um jeito bem diferente. A primeira edição de Vingadores, publicada nos Estados Unidos em junho de 1963, também colocou os heróis se unindo para derrotar uma ameaça do Loki. Só que essa junção era composta por Homem de Ferro, Thor, Hulk, Homem-Formiga e Vespa. Ao invés do Capitão América, Viúva Negra e Gavião Arqueiro, os Vingadores originais tinham Homem-Formiga e Vespa. Embora tenha se tornado um dos símbolos e nomes mais fortes dos Vingadores, o Capitão América só foi aparecer em Vingadores número 4, quando ele foi encontrado congelado no meio do mar e reanimado nos tempos atuais. E a própria participação do Homem-Formiga e da Vespa eram bem diferentes. Isso porque, ao contrário dos cinemas, os dois heróis eram Hank Pym e a Janet. Vamos seguindo agora falando sobre os uniformes. Embora muitos heróis da Marvel pareçam ter sido retirados diretamente das páginas dos quadrinhos, como é o caso do Homem de Ferro e o Capitão América, não podemos dizer que a grande maioria dos uniformes do universo cinematográfico da Marvel é fiel ao material original. A diferença fica nítida quando analisamos personagens como a Feiticeira Escarlate, Mercúrio, Gavião Arqueiro, Falcão e muitos outros. Nem mesmo o Homem-Aranha possui uma versão fiel do seu próprio uniforme, já que, quando olhamos para a armadura do Aranha de Ferro, podemos ver a nitidez das diferenças. Vamos seguindo agora com Jarvis. Nas HQs, inicialmente, Jarvis não era uma inteligência artificial, mas sim uma pessoa de verdade. Para cuidar da mansão, enquanto estavam viajando no mundo em missão, os Vingadores precisavam de ajuda. Assim, eles têm o seu próprio mordomo que ajuda a deixar as coisas em ordem, além de ajudar com as tarefas nem sempre muito heróicas. E o grande responsável por isso era Jarvis, o velho criado da família Stark, um dos grandes aliados dos Vingadores. No UCM, o personagem foi transformado em uma inteligência artificial, mas ele existia de carne e osso nos quadrinhos e até chegou a desempenhar um papel importante em muitos momentos na cronologia da Marvel, chegando inclusive a namorar a tia May por um tempo, olha só. E ao contrário dos filmes, ele não tem nenhuma relação com o Visão. E vamos seguindo agora falando sobre a criação do Ultron. O Ultron nas HQs foi uma criação de Hank Pym e tinha um visual inicial de aspirador de pó do mal. Em Vingadores, a Era de Ultron, vemos o robô maníaco que quer acabar com a humanidade. É a criação defeituosa de um Tony Stark um tanto quanto perturbado. Depois de quase morrer na luta contra os Chitauris, o Homem de Ferro entra em uma paranoia de que precisa impedir novos ataques. Aí assim, ele cria os robôs para monitorar o mundo, até que o sistema se descontrola e dá origem a essa inteligência artificial assassina que é chamada de Ultron. Só que nos quadrinhos, o robô não tem nada a ver com Stark. O verdadeiro pai do vilão é Hank Pym, o primeiro Homem-Formiga. Ele desenvolve essa inteligência robótica que ao longo se rebela contra o seu criador e passa a se aprimorar constantemente até chegar a uma forma que considera perfeita. Inicialmente, o plano do robô era apenas destruir os Vingadores e chega a hipnotizar e a controlar os Jarvis para isso, ao lado de alguns outros vilões, mas ele logo passa a almejar conquistas maiores. Em determinado ponto da cronologia, ele volta à sua diretriz original de salvar o mundo e ele percebe que a única maneira de fazer isso é acabando com a humanidade. Outra
diferença é o Visão e a Joia do Infinito. O Visão nos quadrinhos não nasceu a partir da Joia do Infinito. E já que falamos do Ultron, há uma característica que o UCM se manteve bem fiel em relação aos quadrinhos: a conexão existente entre o Ultron e o Visão. Os filmes replicaram aquilo que os quadrinhos tinham mostrado décadas antes, com o Ultron sendo o grande responsável por dar a vida ao Citozoide, que vai fazer parte dos Vingadores. Só que nas HQs não temos Joias do Infinito sendo usada para dar vida ao herói. Na verdade, a origem dos quadrinhos é bem maluca, com o Ultron sequestrando o cientista que criou o Tocha Humana da década de 1940 para que ele pudesse ajudar a criar um androide que é ainda mais poderoso, para que ele pudesse derrotar os heróis mais poderosos da Terra. Assim, ao invés de carregar a Joia da Mente o tempo todo na testa, o Visão dos quadrinhos carrega a mente de um outro herói dentro de si, o que vai ser usado posteriormente para fazer algumas reviravoltas bem estranhas da história do personagem. Outra diferença bem gritante é que Guerra Civil era uma guerra mesmo. Capitão América: Guerra Civil foi um grande evento quando chegou aos cinemas, adaptando uma das maiores sagas recentes dos quadrinhos, além de colocar os heróis para caírem na porrada e de quebra trazer o Homem-Aranha para o CM. E era tudo que qualquer fã pediu, exceto pelo fato que essa guerra mais parecia uma briga de pátio da escola. Vamos combinar que as proporções adotadas pelo filme são bem michuruca e não dá nem pra chamar de quebra-pau com 12 pessoas. É muito legal de se ver, é verdade, show, mas é bem longe do tamanho do conflito que os quadrinhos apresentaram, que era basicamente todos os heróis da Marvel se envolvendo em uma briga de bar, inclusive um bando de personagem bucha. Além disso, as próprias motivações são um pouco diferentes. No filme, toda a discussão está em torno do Tratado de Sokovia, um acordo feito por todos os países do mundo para colocar uma espécie de freio nos Vingadores. Assim, o grupo só poderia agir quando as organizações das Nações Unidas, a ONU, determinasse, e é a partir dessa divergência entre os heróis que a briga acontece. Já nos quadrinhos, a coisa é bem mais complexa, já que todo o debate está na necessidade ou não de registrar os heróis e transformá-los em uma espécie de funcionários públicos. Tudo isso porque um grupo de jovens heróis faz um reality show e acabam explodindo um ônibus escolar por pura irresponsabilidade. Assim, quem não aceita se registrar no governo acaba sendo considerado um herói ilegal e passa a ser caçado pelos outros heróis. E mais do que criar uma verdadeira guerra, a decisão ainda mexe de forma significativa nas formações das equipes, com direito a versões oficial e clandestina dos Vingadores. Agora temos que falar também sobre a ausência do Quarteto Fantástico. Assim como os X-Men, a Marvel também não podia usar o Quarteto Fantástico e os personagens que foram apresentados em suas histórias, como Galactus e o Surfista Prateado, fazendo com que os filmes tivessem que se passar por mais alterações. As principais mudanças são em relação à Guerra Civil e Guerra Infinita, já que nos quadrinhos, Reed Richards é quem constrói a prisão da Zona Negativa que detém os heróis infratores, além de ter sido o Surfista Prateado o responsável por avisar o Doutor Estranho sobre o ataque do Thanos, e não o Hulk. Certo, tudo isso agora vai se corrigir com a entrada do filme do Quarteto Fantástico, mas não deixa de ser uma grande diferença. Vamos seguindo com outra diferença, que é o pai do Peter Quill. Antes do seu primeiro filme solo, os Guardiões da Galáxia eram uma equipe praticamente desconhecida para o grande público, tanto que a origem dos Guardiões dos quadrinhos foi reescrita de acordo com o filme. Apesar disso, uma coisa ainda permaneceu extremamente diferente entre as duas mídias: o pai do Peter Quill. Nos quadrinhos, Quill é filho do Imperador Jones, um guerreiro que caiu na Terra por acidente e se apaixonou pela mãe do Quill. Já nos filmes, o Peter Quill é filho do Ego, o planeta vivo, um celestial que fecundava outras espécies na busca de um herdeiro que lhe pudesse conceder mais poder. Outra grande diferença agora é a Tropa Nova. Ao contrário da sua versão cinematográfica, a Tropa Nova dos quadrinhos podia ser definida como uma espécie de tropa dos Lanterna Verdes da Marvel, onde os seus membros eram capazes de voar e disparar raios de suas mãos. Um dos personagens mais icônicos da tropa é o Richard Rider, também conhecido como o Herói Nova. Nos quadrinhos, Rider se torna o último representante da tropa depois que o planeta Xandar é dizimado.
Agora que o Thanos destruiu o planeta Xandar, será que a gente tem uma chance de ver um herói nova por aí? Quem sabe, né? E por fim, temos que falar, os Vingadores são só mais um grupo. E aqui temos aquela que pode ser a maior diferença existente entre os quadrinhos e o cinema. Nas HQs, os Vingadores são só mais um grupo entre tantos outros de heróis já existentes, enquanto no UCM é apresentada a equipe com uma grande força capaz de proteger a Terra. Esse é um ponto fundamental, até porque os Vingadores só foram ganhar uma real importância nos quadrinhos após os filmes trazerem isso para o grande público. Até meados dos anos 2000, o time tinha sua relevância, mas nunca foi mais popular que X-Men ou Quarteto Fantástico, por exemplo. Tanto que, por um bom tempo, o grupo era formado por muitos heróis de segunda linha, o que fazia os heróis mais poderosos da Terra uma espécie de série B da Marvel. Foram várias tentativas de dar mais relevância para o time, até que acontece de vez por todas nos Novos Vingadores de 2005. Para isso, a Marvel traz todos os nomes fortes da editora e coloca ao lado de Capitão América e Homem de Ferro, heróis como Wolverine e Homem-Aranha. Assim, o nível de importância sobe bastante, aliado principalmente a boas histórias. E com isso fechamos a nossa lista, mas comenta aqui embaixo, existe alguma outra diferença gritante entre o UCM e os quadrinhos? Quem deixa aqui nos comentários para eu fazer uma parte 2 dessa lista. Aproveite também e deixe a sua inscrição no canal, porque aqui a sua inscrição é muito importante para você não perder nenhum vídeo. Porque como eu falo de muita coisa, é com sua inscrição e a sua notificação que você vai ficar sabendo de tudo. Aproveite também, assista esse vídeo aqui, onde eu falo dos momentos mais épicos do Homem de Ferro no UCM. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.